adotou essa medida de pedir para os pais, para os responsáveis mandarem ali na mochila da criança um repelente. Essa medida já é adotada, já é um protocolo da escola, mas que foi intensificado quando a gente recebeu ali um novo boletim que assustou, né, triplicando o número de casos aqui na cidade. Em função disso, a gente entrou em contato com a Secretaria de Saúde, que gentilmente trouxe aqui para o nosso estúdio a doutora Alana, ela que é médica corporal, né, médica, né, da vigilância epidemiológica. Isso, doutora, obrigado pela correção aqui. E que ela traz para a gente todas essas informações. Porque a vigilância epidemiológica, né, doutora, trabalha ali aliada com o setor de epidemiologia aqui da cidade. É um trabalho em conjunto para a realização, né, desses boletins e das orientações. Aqui a gente viu na reportagem, por exemplo, né, que aumentou o número de procura de repelentes. Esses repelentes, de fato, surtem um efeito. A gente tem muitas pessoas que não usam repelente, mas usa aquele caseiro, né? A citronela, enfim. O que é que vocês orientam? Sim, o repelente ajuda, com certeza, é imprescindível nessa situação, né? Os números estão aumentando, como foi dito, e amanhã sai um novo boletim, possivelmente teremos ainda um aumento ainda maior, então é muito importante. Os repelentes hoje já podem ser usados, algumas marcas já têm a partir de bebês pequenos, assim, de 2 meses, então vale a pena procurar. Que é aliado, né, com certeza, à limpeza dos terrenos, das calhas, as tampinhas, aquilo tudo que já é falado, é o recurso que nós temos para prevenir. Bom, doutora, ali a gente percebeu, né, que de fato a orientação, né, para as crianças pequenas já, desde o período ali de alfabetização, ela se faz muito necessária, porque o que a gente vê muito hoje, né, nessas idas e vindas de reportagem, são muitos problemas relacionados à educação ambiental. Né? A dengue se prolifera por conta da falta de educação ambiental. Isso, porque a dengue ela precisa do mosquito. E o mosquito, né, para ele ter toda a cadeia dele, desenvolver, colocar os ovinhos, a larva, enfim, e a gente ter o mosquito aí espalhando a dengue, então ele precisa dos reservatórios de água. E a gente observa então o quê? Que os maus hábitos das pessoas é que está fazendo com que o mosquito se prolifere muito e aumentando muito, inclusive. A gente não era habituado a ver dengue assim já, tanta dengue já tão cedo, né? Normalmente ela começava a nos assustar um pouquinho mais tarde. E agora nós estamos aí no final do ano passado, de dezembro, já estávamos com casos e agora em janeiro, fevereiro, os casos já estão em alta. E isso muito por conta que o pessoal está relaxando mesmo. Então, ano passado a gente pegou firme, os números ficaram mais baixos, mas esse ano veio com tudo e o pessoal está relaxando. Então, é muito importante mesmo frisar que as pessoas precisam ter esse cuidado com o seu quintal. Só para você de casa ter uma ideia, quando a gente fala de aumento de casos, é um aumento considerável. Nós estávamos há 2 semanas, né, com 110 casos confirmados. Na semana passada, no último boletim, esse número saltou para 336. É um aumento muito grande, né, doutora? Isso, percentualmente é um valor que nos assusta muito, porque se ele continuar nessa crescente, nós teremos aí nas próximas semanas valores realmente muito altos, maiores do que já foram vistos em todos os anos epidemiológicos, né, que a gente já vivenciou. Então, se a população não se cuidar, se não houver todo esse cuidado, todas essas notícias mesmo que estão sendo divulgadas, que as pessoas têm que se atentar a isso, se não houver realmente uma preocupação de toda a população, de toda a sociedade, além da Secretaria de Saúde, né, as pessoas tomarem esse cuidado, nós teremos aí uma possibilidade de um ano muito difícil relacionado à dengue. Sei que vocês ainda estão fechando os relatórios que vão ser divulgados essa semana, mas a senhora já disse aqui para nós que o número deve assustar. Tem a tendência de novamente triplicar se compararmos com a semana passada, doutora? O que vocês têm avaliado, por exemplo, de confirmações por dia? Como é que está essa questão aqui em Cascavel? Os valores estão muito altos, né? A gente tem recebido muita notificação, principalmente das UPAs, né? Que é, vamos dizer assim, a nossa principal fonte notificadora, além das unidades de saúde, porque apesar de a gente estimular que as pessoas procurem a unidade básica de saúde, que é pertinho da casa, né? Só ir lá consultar. As pessoas ainda procuram muito a UPA. Então, a gente recebe muitas notificações. Esses números ainda estão sendo apurados, né? Hoje, final do dia de hoje, deve terminar essa apuração, mas é muito possível que os números vão ser ainda piores.
Isso é triste da gente relatar, né? Você que está chegando agora aqui no nosso Balanço Geral, a gente está aqui com a médica da Secretaria de Saúde de Cascavel, que está ali no setor de epidemia, no setor ligado, né, a esse combate direto ali com a dengue. E a doutora Alana, ela comenta com a gente sobre essa preocupação, né? A gente abriu a entrevista falando do uso de repelentes, que são, sim, essenciais no combate, do cuidado, né, a educação ambiental no dia a dia. E agora a doutora alertando a gente. Os dados estão sendo fechados, estão sendo finalizados, mas a tendência é de serem ainda mais preocupantes do que o último boletim divulgado, que foi o triplo do número de casos há 2 semanas. Saímos de 110 para 336 casos. Há 2 semanas a gente tinha, doutora, uma média ali de 10 casos confirmados. Hoje, tem como a gente precisar quanto é essa média de casos confirmados em Cascavel, ou é difícil? Porque a gente tem UPAs, temos unidades de saúde e fora os particulares também que fazem, né, esses testes. Isso, também está vendo agora, e a gente tem feito também o fechamento clínico-epidemiológico, né? Então a gente fala assim, que quando a gente já está num período de transmissão sustentada da dengue, então aqueles primeiros casos, todos eles a gente precisa de exame para conseguir saber o que está circulando, o que está desenvolvendo a febre nas pessoas. Mas agora a gente já está num nível, num estágio que a gente está em ascendência. Então, a gente já está subindo há mais de 4 semanas, os valores sempre subindo, subindo. Isso nos permite dizer que nós estamos em transmissão sustentada de dengue. Então, hoje, para os casos leves, né, são aqueles pacientes que não tiveram sinais de alarme, não agravaram, a gente pode fechar pelo critério clínico. Então, o paciente apresentou sintomas clássicos de febre, dor no corpo, dor atrás dos olhos, náusea, vômito, né, aquele manchas vermelhas na pele, né, o exantema, associado com a epidemiologia que está nos dizendo que está tendo muita dengue, a gente já consegue fechar até mesmo sem exame. Mas mesmo assim, temos recebido exame, temos recebido notificação das unidades de saúde, das UPAs, são apurados diariamente, né? Agora a gente teve o feriado de carnaval, então os dados estão sendo apurados hoje, mas assim, dá para adiantar que são muitas notificações, são pilhas de notificações que temos recebido. Muito trabalho para vocês, né? Doutora, aproveitando que a gente está aí nessa questão de confirmações, de sintomas, que a senhora comentou alguns aqui para nós, a gente recebe muito aqui no BG reclamações das pessoas que não sabem como agir, que ficam confusas. Nós recebemos, por exemplo, essa semana, um morador que disse para nós, olha, Dai, eu fui no fim de semana na UPA, cheguei lá, minha filha com sintomas, né, de dengue, eles me mandaram embora e falaram que eu tinha que procurar uma unidade de saúde, e aí ele ficou confuso. Como é que está esse atendimento? Nos fins de semana que não tem unidade, a pessoa deve ir para a UPA? Quando procurar um médico? A gente orienta, assim, que a dengue é importante passar por uma avaliação médica para que o médico consiga classificar se esse paciente é um quadro de dengue leve e ele pode esperar em casa os sintomas solucionarem com a hidratação dele ali, ou se ele é um quadro com sinais de alarme, já com alguns sinais que nos indicam que esse paciente tem uma tendência maior a evoluir para um quadro grave. Então, é importante que todos passem por uma avaliação médica e, por enquanto, os nossos serviços de saúde, estão suportando ainda a demanda. A Secretaria está se mobilizando em torno disso, então é fundamental o seguinte, durante a semana a unidade de saúde, o posto de saúde está aberto, procure o posto de saúde, vai passar pela triagem da enfermeira, vai passar por consulta médica. Aos finais de semana, os postos de saúde estão fechados e, nesse caso, tem que procurar a UPA mesmo. Mas, assim, o mais importante de tudo, o que salva vidas na dengue, a hidratação. Então, isso a pessoa já pode começar fazendo em casa. Muita hidratação. O soro caseiro, 1 litro de água para uma colher bem cheia, uma colher de sopa bem cheia de açúcar e mais uma colherzinha de cafezinho de sal, mexer bem e tomar. Muita hidratação, além de água, sucos, chás, os líquidos caseiros mesmo, Porque o que vai salvar a vida do paciente na dengue é a hidratação. Então, ele já pode começar a se hidratar e aí, não havendo sinais de alarme, procurar a unidade de saúde na segunda-feira. Posso me adiantar aqui também e falar um pouquinho sobre os sinais de alarme. Então, se o paciente apresentar vômitos persistentes, dor abdominal intensa e contínua, apresentar sinais de sangramento, então, assim, a mulher não estava no período para menstruar e descer um sangramento vaginal, uma menstruação fora do período, se atentar que pode ser uma hemorragia, Pode ser um sangramento devido à dengue. O homem foi lá escovar o dente, percebeu sangramento na gengiva, sangramento entre os dentes, sangramento no nariz,
né? Então, sangramento na urina, nas fezes, enfim. Então, o paciente estava lá com dengue, estava com febre, dor no corpo, mal-estar e começou a apresentar vômitos persistentes, dor abdominal intensa ou sangramento, é um sinal de alarme de que precisa de consulta médica. Então atenção, você que está acompanhando a gente nesse momento. Esses são os sinais de que a dengue está se agravando. Mas aí, doutora, fica a dúvida. A dengue, ela sempre começa com os mesmos sintomas ou ela já pode começar com uma potência um pouco maior, como é o caso da grave? Como é que são, né, os comportamentos? Depende de organismo para organismo? Como é que funciona? Não, na verdade, ela sempre vai começar com sintomas clássicos, né? Que é a febre, a dor no corpo, a dor atrás dos olhos, dor de cabeça, mal-estar. E aí, após, ali pelo 5º a 7º dia, que ela vai agravar. Então, ela sai dessa fase inicial, quando ocorre a defervescência da febre, que a gente chama que é quando a febre baixa, que é o maior risco do paciente agravar. Que é aí que começa a ver o extravasamento de líquido e, consequentemente, os sinais e sintomas de gravidade. Não são todos os pacientes que vão entrar nessa fase grave. Alguns pacientes vão melhorar da febre, o líquido vai reabsorver, a pessoa vai melhorar. E alguns pacientes vão evoluir de forma desfavorável, normalmente após o 5º dia. Do 6º dia em diante é que é o problema do agravamento da dengue. Passou do 8º dia, a pessoa está bem, melhorou, provavelmente escapou, não vai mais ter sinais de alarme. Bom, doutora, no caso da Covid, por exemplo, né, a gente tem ali os pacientes mais idosos, as crianças, aqueles que têm comorbidades, são os casos que podem se agravar, né, que tem um cuidado ali maior. Para o caso da dengue, funciona também assim ou não, é independente, não tem nada a ver? Não, tem também. Claro que qualquer pessoa pode agravar, né? Não fazendo a hidratação correta e fatores da própria imunidade, ela pode, mesmo sendo um indivíduo rígido, jovem, saudável, pode evoluir de forma desfavorável, mas a gente sabe que alguns grupos de pessoas têm uma propensão maior a desenvolver quadros graves, que são os bebês, né, menores de 2 anos, os idosos acima de 65, as gestantes também têm um risco maior de gravidade, e aí os pacientes com comorbidades, que são aqueles pacientes com hipertensão, com diabetes, com asma, com problemas pulmonares no fígado, enfim, os pacientes com doenças crônicas. Bom, doutora, a gente tem acompanhado, né, com muita preocupação esses casos, os trabalhos que vocês realizam, né? A gente tem as caçambas espalhadas aí por Cascavel, que estão fazendo esse trabalho, né, de recolher, de tirar de circulação aquele lixo, aquele entulho que pode gerar água e se tornar um criadouro para o mosquito, né? Vocês estão ali fazendo fechamento, a tendência é que se mantenham essas caçambas, né? Sei que isso vai ser anunciado também aí para os próximos dias, porque tem essa preocupação de que os casos tripliquem ou até pior do que isso. E aí, para a gente finalizar a nossa entrevista, não quero te colocar em saia justa, mas para a gente já preparar o nosso telespectador, tem possibilidade de Cascavel entrar em uma nova epidemia da doença? Sim, com certeza. Como eu falei, né, a gente está em transmissão sustentada já da dengue, então que é essa ascensão de casos positivos por mais de 4 semanas. Então, tu indica, sim, a gente já até não tem usado tanto o termo epidemia mais, né? A gente fala muito em transmissão sustentada, mas sim, nós já estamos com transmissão sustentada, então a tendência é que as coisas não vão ficar muito boas em relação à dengue. A nossa previsão, assim, é um cenário bem complicado em relação à dengue, então por isso que eu volto a frisar que é fundamental que as pessoas tomem conta do seu entorno, tomem conta do seu quintal, usem repelentes, muita hidratação no caso de começar a ter sintomas, porque realmente o cenário é bem ruim. Doutora Alana, agradeço pela sua participação aqui no BG. Obrigada. Agradeço a toda a equipe da Secretaria de Saúde. Eu sei que vocês estão trabalhando de maneira muito intensa, inclusive durante o feriado vocês trabalharam para poder dar conta desse calhamaço, né, de confirmações que chegam a todo momento. Então eu agradeço em nome de toda a equipe aqui da RIC TV, da sua vinda aqui para esclarecer esses pontos para o pessoal de casa. Muito obrigada, viu? Eu também agradeço pela oportunidade, porque é uma forma da gente tentar alertar as pessoas de que realmente a situação está ruim e que cada um tem que fazer o seu papel. Obrigada pelo espaço. A gente que agradece. E ainda falando em dengue, que foi parte aqui do nosso bate-papo, né? A questão ambiental, da educação ambiental. A gente vem falando tanto sobre os cuidados do mosquito, com o mosquito da dengue, que transmite não só a dengue, mas a chikungunya, a zika vírus. A gente tem casos de chikungunya aqui em Cascavel.
E aí, né, um deles que é muito importante, que é clássico, é a limpeza dos quintais, dos lotes baldios. Olha só esse vídeo que nós recebemos de um telespectador, o Edgar, que mandou para a nossa equipe. É muito preocupante, vamos acompanhar. Olha só essa pouca vergonha aqui, ó, na rua Giovanni de Lima com a Aquilino Massochinha aqui no Continental Park. A vergonha isso aqui, ó. Toda volta e meia tá esse mato aqui, ó. E ninguém faz nada. E ainda vem gente jogar lixo aqui ainda. Porque tá abandonado isso aqui. Até ali na esquina ali, ó. Tem perigo de acidente. Porque já não dá pra ver o veículo que vem pela outra rua ali, ó. É uma vergonha isso aqui. É preocupante para o trânsito, mas é preocupante especialmente com relação à dengue, né, gente? É muito importante manter os lotes ali limpos. Você que tem um lote que está ali vazio, né? Você tem que saber que tem que manter os cuidados, tem que manter tudo limpo, sem mato, e que, inclusive, você está sujeito a receber uma autuação, uma multinha ali da Secretaria de Meio Ambiente, ainda mais nesse momento. Vocês viram na entrevista com a doutora Alana, ela que é da Secretaria de Saúde aqui de Cascavel. Nós estamos em uma disseminação muito grande da doença e a tendência é, nos próximos dias, entrarmos nesse estado de alerta total, que é a epidemia declarada da doença aqui na cidade. As confirmações têm preocupado e muito. Então, gente, vamos juntar aí, cada um fazer a sua parte, dar aquela olhadinha também no terreno do vizinho, ajudar, auxiliar, falar assim, olha, vi lá no Balanço Geral, a Daiane conversou com a doutora da secretaria e tá grave a situação, a tendência é de piorar. Então, dá uma alertada, vamos cada um ali se unir para que os números baixem e essa questão toda seja controlada aqui na nossa cidade. A gente segue acompanhando